Olá, meus amigos, planejamento 365, nós vamos hoje falar sobre o artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, ou seja, vamos analisar esse dispositivo legal que foi inserido pela reforma trabalhista e que é muito importante. O que o artigo 8º, parágrafo 3º da CLT traz para a gente e por que ele foi inserido pela reforma trabalhista? Ele vai balizar, ou seja, ele vai mostrar como que deve ser a análise das negociações coletivas pelo Poder Judiciário. O que o Poder Judiciário tem que analisar numa convenção coletiva, num acordo coletivo de trabalho. Isso porque, ao longo dos anos, nós percebemos várias vezes que o Poder Judiciário anulava cláusulas que constavam em negociações coletivas. Cláusulas que foram discutidas entre as categorias, cláusulas que foram aprovadas, que eram queridas pela categoria. O Poder Judiciário vinha e simplesmente anulava, porque no entendimento delas havia uma violação à lei, havia uma violação à Constituição Federal. Então os membros do Poder Judiciário entendiam que havia essa violação e simplesmente anulavam aquela cláusula. Mas espera aí. A cláusula foi criada pelas categorias, interesse dos empregados e dos empregadores. Será que o Poder Judiciário pode adentrar neste mérito aqui e simplesmente falar que a cláusula não é boa? Vejam que essa foi a preocupação do legislador reformista ao incluir o parágrafo 3º no artigo 8º da CLT. Vejam que isso aconteceu anos atrás, por exemplo, com a jornada 12 por 36. Antes da reforma trabalhista, a 12 por 36 não estava prevista em lei. A gente tinha a súmula 444 falando que a jornada seria lícita se ela tivesse prevista em lei ou em negociação coletiva. E aí a gente tinha várias negociações coletivas prevendo o trabalho 12 horas e o descanso 36. Só que aí o Ministério Público do Trabalho de alguns locais começou a ajuizar ações para anular as cláusulas e o Poder Judiciário embarcou na ideia de que a jornada 12 por 36 violava a Constituição porque os empregados trabalhavam mais de 8 horas diárias e começou a anular uma série de cláusulas. Os empregados ficaram loucos porque eles queriam a jornada 12 por 36. Para os empregados era muito melhor trabalhar 12 horas e descansar 36 do que trabalhar 8 horas todo santo dia. Mas o Poder Judiciário simplesmente ignorava isso daqui. Teoricamente não vai mais poder. A vontade, a gente vai começar falando que a vontade da categoria ela é soberana na criação das normas coletivas. Claro que eu vou mostrar para vocês aqui que existem limites, mas num primeiro momento nós temos que respeitar a vontade das categorias. Se o sindicato dos empregados negociou com o sindicato dos empregadores, se essas cláusulas foram levadas à aprovação das categorias e foram aprovadas, a gente não pode simplesmente descartar essa vontade. Nós vamos falar num princípio da intervenção mínima aqui. Vamos lá, ó, para os nossos slides, vamos aqui para o artigo 8º, parágrafo 3º, vamos ver como que as negociações coletivas devem ser analisadas pelo Poder Judiciário. O que o dispositivo diz? Depois nós vamos ler aqui, eu transcrevi para vocês, mas em tese, em resumo, o que o nosso dispositivo diz? Que o interesse das categorias deve ser preservado, ele tem que ser respeitado. O Poder Judiciário, quando for analisar uma negociação coletiva, deve pautar a sua análise, nós vamos ver que é assim que está descrito no dispositivo, o Poder Judiciário deve pautar a sua análise respeitando, olha o princípio aqui, respeitando o princípio da intervenção mínima na vontade coletiva. Então nós temos que respeitar aqui, ó, o princípio da intervenção mínima da vontade coletiva. Então nós temos que intervir o mínimo possível naquela vontade que foi externada pela categoria e que consta naquela cláusula contratual. Um exemplo aqui, houve a substituição do plano de saúde por um plano odontológico.
Poder Judiciário não tem que discutir se o plano de saúde era melhor ou não, se o plano odontológico é pior ou não, se essa substituição foi boa ou se foi ruim. Substituir o plano de saúde por um ticket de alimentação. Ah, mas a substituição é melhor ou é pior? Não tem que se meter nisso. Veja que isso é uma vontade da categoria. Se a categoria aceitou a substituição do plano de saúde por um plano odontológico, deixa. Teoricamente é pior sim, mas a gente tem que ver, a gente não tem que olhar aquela cláusula da negociação isolada, a gente tem que ver o todo. Às vezes houve aquela substituição e para compensar a negociação trouxe melhorias em outras cláusulas. Não é para o Poder Judiciário ficar discutindo isso daqui, se foi melhor ou pior, intervenção mínima na vontade coletiva. Vejam que a categoria é que sabe qual é a melhor cláusula, qual é a melhor alteração. E vejam que o artigo 611-A da CLT, inserido pela reforma trabalhista, deu maior poder para a negociação coletiva. Vários direitos que foram criados pelo legislador, o próprio legislador agora com a reforma trabalhista disse, ó, negociação coletiva, vocês podem mudar, tá? No artigo 611-A da CLT, a gente tem um rol de direitos que estão previstos em lei e que podem ser modificados pela negociação coletiva. Vejam que a modificação, essa mudança, ela não vai ser encarada como perda de direitos. Não, na verdade, vai ser encarado como uma adaptação para aquela determinada categoria, ou uma adaptação para os empregados daquela determinada empresa, caso seja um acordo coletivo de trabalho. Então, são adaptações da lei que a negociação coletiva pode fazer. Afinal, quando você pensa na Constituição Federal, quando você pensa na CLT, nós sabemos que são normas absolutamente genéricas e que muitas vezes não respondem ali os anseios de determinadas categorias, de determinadas regiões. A gente sabe que o Brasil é gigantesco, existem regiões diferentes, existem realidades diferentes que vão sendo adaptadas por meio das negociações coletivas. Então é isso que nós queremos, dar a possibilidade da negociação coletiva, até mesmo alterar a lei, nos termos do artigo 611-A da CLT, criar as suas regras, adaptar as regras aqui, até mesmo substituir direitos. Como eu falei para vocês, a gente pode substituir um plano de saúde por um plano odontológico, uma previdência privada por um ticket de alimentação. Essa substituição de direitos, ela é comum. Você sabe que até mesmo a perda de direitos de uma negociação para outra é comum, é encarado como comum. Então eu tinha o ticket de alimentação, perdi. Por que eu perdi? Porque a nova negociação coletiva não prevê. Ó, perdeu. A categoria permitiu essa perda, então tem algum sentido ali. Provavelmente houve a perda de um direito e a criação de um outro, uma compensação, provavelmente houve alguma cláusula de compensação ali, mas a substituição é normal, a modificação de direitos é normal, a perda de direitos de uma negociação coletiva para outra é normal também. O Poder Judiciário não deve se meter nisso. Vamos sempre lembrar, e aí vamos ler o dispositivo, ó, nós vamos sempre lembrar dessa intervenção mínima na vontade coletiva, que seria a vontade da categoria. Então, olha a redação que eu coloquei aqui para vocês. O que o legislador trouxe para a gente? No exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil, e balizará a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Então, o que o Poder Judiciário tem que fazer? Tem que apenas analisar se aquela cláusula, ela viola a lei, se ela seria uma cláusula proibida ou não. A gente tem no artigo 611-B da CLT um rol de direitos que não podem ser retirados ou reduzidos. Então o Poder Judiciário vai ver se aquela cláusula
trata de algum direito daquele, vai ver se o sindicato tinha legitimidade para negociar, vai ver aqueles elementos do ato jurídico que nós temos no Código Civil. Perfeito, meus amigos? Então, fechamos aqui esse recado, esse tema pequeno, curtinho, mas interessante e importante para a nossa prática. Um abração.